séculos, e aquele povo começa a oprimir Israel. Quando a gente lê o livro de Juízes, a gente vai ver o quanto Israel foi oprimido por aqueles povos que eles deveriam ter exterminado já na entrada da terra prometida. Mas eles se acomodaram e aquele povo começa então a incomodá-los com o tempo. E é o que está acontecendo aqui. Os amalequitas já estão tomando parte do território israelita. E a ordem de Deus, Deus tinha um propósito com aquela terra, com aquela nação. Deus tinha planos bem estabelecidos. E a ordem de Deus é mata todo mundo. E isso é um grande problema para o nosso sentimento cristão, na verdade. Como que um Deus bom, um Deus piedoso pode dar uma ordem dessas? Mas Deus tinha um propósito no meio de tudo isso. E aqueles inimigos estavam avançando e era preciso tomar uma atitude radical. Eu gostaria só de mencionar que existe uma linguagem que os estudiosos chamam é o antropomorfismo que se encontra na Bíblia, uma linguagem antropomórfica. O que quer dizer isso? A forma de homem. Deus, como o homem não pode se achegar a Deus pela sua grandeza, Deus se achega então ao homem. E ele fala, e Deus é descrito na Bíblia de maneira humana. Então essa é a linguagem antropomórfica. Deus falando de maneira humana. Deus chega diante do homem e se revela ao homem de maneira humana. É por isso que a gente percebe na Bíblia que Deus de vez em quando parece bipolar, não é verdade? Uma hora ele está irado e daqui a pouco ele está arrependido. Uma hora ele está com raiva e quer matar, e daqui a pouco ele está com pena das pessoas. E Deus, então essa linguagem é Deus descrito de maneira humana. Quando Deus se arrepende de ter chamado Saul, Deus não está, puxa, eu acho que eu errei, acho que eu cometi um erro. Deus está simplesmente dizendo, olha, eu vou começar a agir de outra maneira. Isto é arrependimento, é quando nós tomamos outra maneira de agir. Na verdade, o crente, quando se arrepende dos seus pecados, o que quer dizer isso? Ele não vai mais andar por aquele caminho, ele vai mudar o seu caminho. Então Deus é descrito dessa forma. Embora Deus tenha ungido Saul e tenha aprovado a escolha de Saul como rei, Deus ele vai em um determinado momento dizer, olha, eu me arrependo de ter escolhido Saul para ser rei de Israel. Saul foi o primeiro rei israelita e ele reunia características para ser um grande rei de Israel. A Bíblia diz que ele tinha aparência física, diz que ele era um homem mais bonito daquela terra, ele era um homem inteligente, ele era uma pessoa que o povo aprovava a sua figura, ele tinha a aprovação do povo, então ele tinha, em outras palavras, tudo para dar certo. Só que, apesar da fé também que a gente percebe no livro de Samuel, dos livros de Samuel, apesar de Saul aparentemente ter uma fé firme e sincera, Saul, com o tempo, ele vai apresentando alguns defeitos no seu caráter que vão desqualificar ele completamente para o reinado. E a gente vai perceber, olhando a biografia de Saul, que o seu caráter foi decaindo gradualmente. E uma das grandes características do rei Saul é a desobediência a Deus. Ele foi um homem desobediente. Um outro dia, ouvindo um pastor pregar, um pastor do Rio de Janeiro, o pastor Wander Gomes, ele é um psicólogo, é terapeuta, e ele estava explicando sobre a personalidade humana, ele dizendo que a personalidade humana é muito dinâmica. Nós somos seres em constante mudança, nós estamos mudando o tempo todo. Mas ele diz, preste atenção, ele diz assim, algumas pessoas mudam para pior. Muitas pessoas mudam para melhor, mas outras mudam para pior. E é isso que vai acontecer com Saul. O caráter dele vai se degradando. E ele vai, quando a gente estuda um pouco a história de Saul, ele se transforma num louco, num neurótico, começa a perseguir Davi, começa a entrar naquelas neuroses.
ele mata 85 sacerdotes de Deus. E por fim, a história de Saul mostra que ele vai se suicidar, ele comete suicídio. Então ele vai trilhando um caminho em que ele vai de mal a pior. Ele vai piorando desde a sua escolha. Agora, Deus dá uma ordem para Saul: vai, extermina aquele povo, não deixa ninguém para trás, eu não quero nada. Tudo que tem valor, que não tem valor, destrua tudo. Só que Saul resolveu fazer as coisas do jeito dele. Então o que ele faz? Talvez não cedendo à pressão das pessoas, dos seus soldados, ele vai poupar tudo aquilo que tinha valor. Porque nas guerras antigas, o salário dos soldados era pago com os despojos das guerras. Então, talvez pressionado por ter que pagar o salário de seus soldados, ele vai permitir que tudo que é bom fosse poupado. E ele vai ceder a essa pressão. Aí o texto diz que ele vai fazer um churrasco para aquele monte de soldados. Depois ele vai ao Monte Carmelo, como diz a Bíblia, e lá ele faz um monumento em honra a si mesmo. Ou seja, era normal isso, em que os reis, depois de ganharem uma guerra, eles fizessem uma estela contando aquele fato, mas